uma satisfação enorme estar aqui pela primeira vez, pelo menos que eu me lembre nessa encarnação, porque das outras a gente não se lembra, quem sabe, né? Já tivemos por aqui. Mas, quero inicialmente agradecer à direção da casa pela oportunidade que me ofereceram, porque na condição de orador a gente passa a ter uma oportunidade privilegiada de poder estar melhorando o nosso aprendizado. Então esse agradecimento especial é pela oportunidade e que eu possa, com a ajuda de Deus, de Jesus, que eu consiga ser claro, ser bem simples e que também, invocando esse auxílio desse nosso grande mestre Jesus, mestre em todos os sentidos, inclusive na oratória, que ele nos permita essa sintonia, eu ao falar e vocês ao captarem a mensagem. Por quê? O grande intuito, além desse aprendizado que a gente busca nessas oportunidades, a gente também quer apenas dividir, colocar uma sementinha. Eu particularmente peço a vocês perdão se eu não conseguir melhorar um pouco o conhecimento de vocês. Vou explicar por quê. Porque eu venho aqui falar, me preparei para falar, e normalmente quando eu venho numa casa pela primeira vez, o tema que eu vou falar hoje é um pouco amplo, mas assim dá uma noção do qual é a minha linha de atuação nesta tarefa, neste serviço da divulgação dessa doutrina maravilhosa. Eu não tive o privilégio, não tive o merecimento de ter uma mediunidade tão expoente que eu pudesse ter o acesso à comunicação com a espiritualidade maior de uma facilidade como muitos têm. Então, por castigo de outras encarnações, eu fui obrigado a ralar muito, a estudar. E eu estou no início, eu estou engatinhando. Nunca me esqueço, inclusive, quando eu fui convidado a primeira vez para fazer uma palestra, e foi a Silvana, já disse isso em outras casas, e que ela me convidou. Qual foi a minha primeira atitude? Quando a gente é convidado para um trabalho, qual é a primeira atitude da gente? Não, arrumar uma desculpa. E eu disse para ela: olha, Silvana, eu não posso, eu ainda estou no jardim da infância, será que você não pode aguardar um pouco mais? Ela falou: então você já está escalado em tal dia, tal horário, aqui na casa. Mas por quê? Se você já está no jardim da infância, eu nem no jardim da infância cheguei, ainda estou no pré. Eu falei assim: mas peraí, você está aí há 200 anos na casa espírita, eu estou começando agora, então você me desculpa, nunca mais eu falo isso. Resumindo, a gente precisa, no decorrer da noite nós vamos falar sobre isso, a gente precisa sempre conseguir nos situarmos onde nós estamos, em que ponto nós estamos. Porque no momento em que nós descobrimos as nossas deficiências, nós temos a oportunidade de podermos melhorar. Então, quando a gente estuda, quando a gente procura, a gente encontra. Porque a nossa doutrina hoje, ela está acessível a todos nós. Eu e muitos de vocês, há muito tempo atrás, não teria essa oportunidade do aprendizado, do acesso ao conhecimento da causa espírita, porque ela era exclusiva dos médiuns bem desenvolvidos. Às vezes a gente é levado a imaginar que Allan Kardec é o fundador do Espiritismo, que foi ele que criou o Espiritismo. Mas não. O que ele fez é padronizar. O Espiritismo é de Deus, é Espírito, é alma. Desde que existe, é a existência dele e a existência do universo, a existência do mundo. Então, o que Kardec nos trouxe é o que nós temos hoje, as condições de buscar as informações, de estudarmos. Nós temos as ferramentas que Deus nos deixou e que Kardec, através da codificação, com os espíritos de luz, espíritos de verdade, nos passou para ele e ele escreveu, para que a gente tenha acesso àquilo que era exclusivo dos grandes médiuns, que já existiam muito antes de Cristo. Quantas vezes Deus já nos mandou emissários antes de Cristo, mas nós éramos tão ignorantes que não conseguimos atender. Se a gente, normalmente quando me perguntam: olha, Teodoro, qual é o livro eu devo ler, estou começando e tal, e eu falo assim: comece pelos exilados da capela, porque ele, do ponto de vista de estudo,
ele nos clareia bastante, porque ele nos dá uma explicação com base científica, com base em dados. Até porque ele não é psicografado. O Edgar Armond, que o escreveu, ele usava outra técnica, ele não era psicografado. Então, para a gente, ele foi bem próximo da gente, porque ele trouxe verdades que a gente não conhecia, não tinha acesso. Isso foi escrito agora, em 1950, na década de 50, 100 anos depois da codificação da doutrina. Então, os temas são vários, eu mesmo tenho vários desenvolvidos, e que alguns tópicos eu vou colocar hoje. O título, tem que dar um título para a palestra, o título chama-se Sucesso. Mas não é o sucesso do ponto de vista do glamour, do ponto de vista só da coisa boa. Nós vamos decifrar essa palavra e pretendo que a gente saia daqui um pouco mais entendedor do quanto isso é importante para nós. Porque para nós que estamos numa doutrina que é esclarecedora, uma doutrina que não tem dogma, que não nos impõe nada, a não ser o princípio básico que próprio Cristo nos disse há 2000 anos atrás, está lá em João 32, versículo 8. Busque a verdade os libertará. Conheça a verdade. Eu digo busque porque essa busca depende da gente. Nos foi propiciada a verdade. E a verdade é isso, que essa doutrina tão esclarecedora nos traz, nos conforta pelo conhecimento. Na Gênesis está escrito que o verdadeiro espírita não se limita a crer. Ele raciocina. Ele raciocina porque ele questiona. Em outras palavras, ele busca o conhecimento, não aceita um dogma, não é uma leitura só porque ela é psicografada ou só porque ela é espírita que se deve pegar, ler, devorar e querer seguir aquilo. Nós precisamos ter um discernimento. Então, dentro desse estudo, desse conceito do que eu vou apresentar hoje sobre sucesso, é exatamente disso que eu quero falar. Nós primeiro precisamos nos posicionar. Esse sucesso que eu vou falar, ele vale para tudo. As técnicas, a maneira, ele vale para tudo, para toda a vida da gente. Mas no nosso caso, nós queremos qual sucesso? O sucesso espiritual, o sucesso do nosso crescimento, da nossa alma, do preparo melhor para que nós possamos voltar para a nossa morada verdadeira numa condição melhor do que quando viemos. Porque senão não teria motivo nenhum nós termos passado todas essas provas e expiações, que graças a Deus está chegando no final. A gente já vem ouvindo dizer, já estão escritos há muito tempo. Cristo já dizia, Moisés já dizia, Maomé já dizia, e vem se dizendo, os maias diziam que ia ser em 2012. Tem uma outra transcrição que o Chico Xavier passou para a gente em 69, que teríamos mais 50 anos para nos corrigir, porque nós estamos igual aqueles alunos que vão indo mal, o professor avisa: moço, estuda mais, você só tem mais uma chance, já passou 3 bimestres, no 4º bimestre ainda não está bom, é a última chance, você vai e repete, dá mais uma chance para ele. Então nós já estamos na moratória, segundo o Chico nos disse, né? E que nós teríamos mais esses 50 anos, foi em 69, então em 19, mas estas datas cronológicas não são colocadas porque nós ainda somos muito desesperançosos, de pouca fé, para vermos que esta transição, ela é longa, ela se começou há muito tempo. Quando os exilados da capela vieram, eles vieram para cá, para quê? Para nos auxiliar à evolução da terra, que nós estávamos muito atrasados. E quem eram eles? Os piores daquela ordem. Eles já estavam estorvando, eles estavam atrapalhando, foram enviados para cá. Imagina como nós estávamos e o que melhoramos até agora. E nos últimos trabalhos que existem dos espíritos, passando, como esse mais recente, do Divaldo, de 2010, que foi passado pelo nosso irmão Manuel Filomeno, ele nos diz que os dias estão se findando, mas ele não é assim de uma hora para outra, chegou tal dia, uma data fixa, e a partir daquele dia houve a mudança. Muitos que já viveram aqui
já passaram por esse período de prova e expiação, já atingiram a regeneração e até já atingiram, porque a gente fala muito da regeneração, da transição planetária. Mas nós precisamos nos atentarmos que o período é tão grande na nossa cronologia. Para a espiritualidade não é nada, 100 anos, essa nossa existência, 80 ou 120 mil que eu quero chegar, a gente não vai, já passei da metade, né? A gente não é nada nisso. Então, nós já estamos. Quando é que vai ser essa transição planetária? Ela já está acontecendo. Quando nós nascemos, ela já estava aí. Então, quem não se posicionar neste patamar vai perder o bonde, vai perder o trem. Aí, quando chegar lá, no dia fatal, que passar o filme da vida, aí a gente vai chegar e vai falar assim: nossa, o que eu fiz da minha vida? Já era, já é tarde. E olha, eu não quero desanimar ninguém não. Não sou eu que digo, tem as fontes, pode ler esse livro e outros, de grandes médicos, de grandes estudiosos, de grandes oradores. Quem está indo daqui agora, Rabutaia, Lixaiada, não volta mais para cá. Porque o que está acontecendo aqui é uma limpeza. Inclusive esse livro do Divaldo, ele fala especificamente, ele foi transcrito em função daquele tsunami que houve lá. E todo o livro é falado sobre aquilo, o porquê daquilo, o porquê motivo que nós estamos tendo esses tipos de cataclismo. Enfim, está se fazendo uma limpeza no planeta. Então, ainda há tempo. Mas não é depois da manhã e nem amanhã, é hoje. Se alguém tiver a intenção de modificar o seu interior, de modificar a sua vida, de modificar as suas atitudes e quiser realmente fazer algo novo, é já, é agora. Ao chegar em casa, uma dica: cada um, após as suas orações, após o seu recolhimento, na tranquilidade, sozinha, com o seu mentor, com o seu anjo de guarda, faça uma pergunta diferente dessa que eu falei. Essa aqui eu disse: o que eu fiz da minha vida? Mas nós, todos nós hoje, tenho certeza que daqui 2 horas, daqui 3 horas, 5 horas, nós vamos ter a oportunidade de fazer a pergunta num tempo verbal diferente. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí sim, nós teremos a oportunidade, a partir daquele momento, de procurarmos corrigir. Mas se nós não tivermos esse posicionamento, nós vamos esperar os outros virem aqui para nos ajudar, para nos salvar, nós não vamos conseguir. Então, quando eu digo de sucesso, eu digo da possibilidade da gente melhorar o nosso aprendizado. Porque todos vocês sabem, nós viemos aqui, ninguém veio por acaso. Ninguém está casado com tal pessoa, ninguém está aqui dentro hoje, nem eu falando, nem vocês, tudo por acaso. Isso já está tudo planejado, tudo organizado. E infeliz daquele que acha que ele é o dono da situação, que é ele que marca, eu que marco as minhas palestras, qual centro que eu quero ir, o que eu quero falar. Não. Essa palestra mesmo que eu estou falando para vocês, já fiz várias, ela sempre é a inicial. Se vocês me pedirem para repetir, eu não vou conseguir. A intuição, a espiritualidade maior, a equipe dos desencarnados que aqui estão trabalhando desde cedo, que estão aqui, que dão apoio a todos aqueles que vêm trabalhar nessa casa, seja lá o serviço que for, ou falando aqui, ou estiveram mais cedo limpando, higienizando o local, tanto os encarnados como os desencarnados. Todos esses, todos nós trabalhadores, temos essa proteção. Porque Deus nos dá as ferramentas, nos dá as condições de buscar as coisas. Sinto muito em dizer, se não ouvir, Deus não dá nada para ninguém. Pronto, feito. Não dá. Porque Ele é muito inteligente, Ele é muito bondoso. Se Ele desse esse centro aqui para o dirigente fazer o trabalho aqui, desenvolver o trabalho, se Ele desse o carro para você vir aqui, não teria valor nenhum. O que Deus dá é as condições para que a gente busque aquele seu emprego, aquela sua casa, essa sua saúde. Deus dá condições.
Mas se você não cuidar do seu corpo, não cuidar da sua saúde, você vai morrer, vai mais cedo. E tem mais ainda vai ter que pagar a conta lá, que aumenta o débito de quem não se cuida. Não no extremo da vaidade. Quando a gente tem assunto de outra palestra, mas só para citar, a gente chega num lugar e pergunta: quem é espiritualista? Tem gente que fica com medo de levantar a mão, tal, um outro levanta, né? Aí pergunta: quem é espírita? Aí já fica mais difícil levantar a mão. Espiritualista, todo mundo que está aqui dentro é. Se não fosse, não estaria aqui. Diferença básica do espiritualista por materialista é exatamente o que o nome diz. Um é contrário ao outro. O espiritualista crê mais no espírito, na alma, na existência. E em segundo plano, a parte material. E o materialista é o contrário. Mas da mesma maneira, se a pessoa é materialista, basta ela ser materialista para ela comprar aquela casa, aquele carro, aquele sítio, comprar o que ele quiser? Basta ele dizer que é materialista? Não basta. Então também não basta nós dizermos que somos espiritualistas. Nós precisamos ser um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão. E para isso nós temos muitos exemplos. Então, quando a gente fala de sucesso, eu quero dizer para vocês o seguinte: como eu acabei de dizer, nada é por acaso. Veja que Cristo, quando ele fazia o pequeno período em que Cristo pregou, nos 5 anos que ele pregou, o sucesso dele é tão grande que o que ele vendeu, o que ele colocou, não foi a religião, não foi o catolicismo, religião nenhuma, lá já existia a religião. Ele teve a coragem, a ousadia, a capacidade de contestar, porque teria sido muito fácil para ele, como muitos outros grandes espíritos que vieram e sucumbiram ao poder da época, como sucumbem hoje. Vem com uma grande missão, com um grande preparo e vacila, não consegue levar a cabo aquela missão, volta para lá para o final da fila, e dizem que a fila é grande, hein? Eu não me lembro mais, que quando eu vim era pequenininho, mas diz que a fila lá é grande. E aqui, que é um planeta cheio de oportunidade, está fechado as portas, os ingressos estão lotados e quem está indo só está vindo gente boa. Veja essa safra aí de criançada que está vindo, aonde quiser, de família que for, pobre, rico, rejeitado ou não. Veja só, eu costumo dizer, olha que safra, olha de onde for buscar. Umas crianças que dispensam comentário. Eu vi esses dias um dos estudos científicos diz que uma criança hoje, com 6, 8 meses, tem a mentalidade do faraó que tinha 30 anos, de conhecimento das coisas, de facilidade de interpretar as coisas novas. Os espíritos selecionados não estão vindo para cá. E quem está indo daqui não vai voltar para cá, ele vai ter que ir para uma outra localidade, para uma outra orbe e lá passar de novo, que eles estão em provas e expiações. Este que está nesse final de depuração, aqui só vão ficar realmente os regenerados, só realmente espíritos bons. Para quê? Para preparar para podermos o outro passo que atingimos o máximo, que é o espírito puro, o espírito que é o que nós almejamos. Porque todos os espíritos, nós sabemos, nascem iguais, ignorantes e sem conhecimento nenhum. O que diferencia um espírito do outro é o quanto ele aproveita as oportunidades nas suas encarnações. Isso é que diferencia um espírito do outro. Muito bem. Então, para nós podermos aproveitar, e qual é o grande objetivo maior nosso? A evolução. Deus nos colocou aqui, cada um com a sua missão, mas para evoluirmos. Não existe literatura nenhuma, médium nenhum que tenha recebido informação dentro da doutrina de que a gente aqui pode andar para trás, em outras palavras. Não, ninguém, sem exceção. A diferença de um e o outro é na caminhada, mas todos vão voltar um pouco melhor. Como essa noite, todos vão sair daqui um pouco melhor do que estavam. Só pelo fato de ter vindo já é um sucesso. Bom, então, quando a gente vai analisar sucesso, a gente tem que verificar como é que ele acontece. Primeira coisa é a definição verdadeira de sucesso. Vamos fazer um exercíciozinho. Se eu perguntasse, não precisam responder. Se eu fizesse a seguinte pergunta agora, com direito a nota e diploma no final. Cada um, vou dar um segundinho só, não precisa responder, se quiser pode, mas não há necessidade.
como definiriam sucesso? Qual seria a resposta para dizer o que é sucesso? Enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui no palestrante. Então, com certeza, alguém diria, sucesso é eu conseguir aquilo que eu queria. Sucesso é eu ter a minha casa que eu estou almejando. Sucesso é eu conseguir criar meus filhos. Sucesso é eu arrumar o emprego que eu estou pleiteando, que eu estou rezando tanto, que eu estou me preparando tanto. E por aí afora. Muitos outros exemplos. Tá certo. Mas a definição literária, definição contextual de sucesso é simplesinha. Sucesso é a conclusão de uma tarefa. Sucesso é fazer alguma coisa. Exemplo, quem veio hoje ao centro já é uma pessoa de sucesso. Esquisito, que quando a gente fala sucesso já imagina logo lá. Não. E eu vou dizer por quê. Fácil de entender. O sucesso, ele pode ser bom ou ruim. Aí nós passamos por uma outra palavrinha que às vezes faz muita confusão, que é o progresso. Então, nós podemos, nós não, mas pode-se ter sucesso bom e sucesso ruim. Para nós termos um sucesso bom, que é o que nós queremos como cristãos, evoluirmos, progredirmos e chegarmos à evolução, nós precisamos nos preparar, saber o que nós queremos. Como a própria doutrina nos esclarece, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Essa é a grande questão do ser ou não ser da filosofia. Se eu digo, eu existo. Se eu penso, eu existo. Não interessa. O que interessa é que se nós nos posicionarmos, nós conseguimos ver a diferença. Agora, eu posso progredir para o bem ou posso progredir para o mal? E o que seria a evolução que nós tanto planejamos? A evolução é a apuração, é o resultado do progresso. Então vamos dar uma organizada. O sucesso está dito que é o simples fato de fazer alguma coisa. Se eu vou trabalhar, já estou no sucesso, estou trabalhando. Mas, para eu progredir e consequentemente evoluir, eu preciso fazer as coisas acontecerem de uma maneira planejada. Não posso. Ninguém chegou e estava, se aconteceu, me perdoe, mas está passando, eu vou entrar aqui. Cada um se preparou, sabia do dia e veio até aqui o centro. Então veio em busca de algo. Senão, não estaria aqui. Agora, se veio, sabe para que veio? Realmente está buscando? Realmente está se dedicando? Realmente está fazendo? Ou só está tendo um comportamento cristão? Porque ter um comportamento cristão, um comportamento do bem, é ótimo. Nós precisamos disso. Todas as pessoas que têm uma vida íntegra estão num comportamento condizente com a doutrina. Mas só o comportamento nós ainda vamos ficar devendo lá. Nós precisamos nos comportar de acordo com a nossa evolução interior. Aí aquele comportamento é verdadeiro. Exemplo: se eu fumo, eu venho aqui dentro da casa espírita, ou dentro de uma outra igreja católica, ou vou numa repartição pública, eu não fumo. Eu estou tendo um bom comportamento social, eu não estou fumando lá. Mas isso resolve? Não. Eu tenho que ir nesse local, não fumar, não usar o celular, porque eu tenho consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e como eu devo viver, não só como eu devo agir. Então, às vezes, a gente mistura. Só o fato que tem muita gente, que todos conhecem como exemplo, que tem um ótimo comportamento na frente dos outros. Mas dentro de casa não é a mesma coisa. Vem no centro, abraça, beija, deseja boa semana, paz para todo mundo. Mas a vida própria dele é um inferno. Eu costumo dizer, sempre lá no Siriné, fica marcado sempre aqui no canto, aqui quem já foi lá viu. Que amar o próximo como a ti mesmo. Eu sempre lembro, cuidado.
Tem dia que a gente não pode amar o próximo, não. Tem dia que a gente está, como diz o caipira, encapetado. Esse dia eu não devo ficar conversando muito, falando muito, ou quando também, se a gente se posiciona, o parceiro da gente, a esposa, a mãe, o filho, naquele dia está com um monte de preocupação. Não é hora de dar conselho, não é hora de passar sermão. Eu aprendi isso tomando cacetada. Eu não fui orientado, não tive essa orientação. Eu ia brigar com meus filhos e falar, hoje eu vejo quanto eu fui ignorante de ficar falando coisa para ele. Porque meu pai me passou aquilo daquela boa maneira. Mas não era assim, hoje mudou o diálogo. Mas para o diálogo tem que ter o conhecimento, senão não se consegue contestar. Então, voltando ao nosso tema. O sucesso, para que ele possa gerar um progresso e automaticamente possa ser medido e chamar isso de evolução, nós temos que nos basear em vários fatores. Eu vou citar 3, o tripé. 3 F's: a família, a fé e o fazer. A família eu gosto de citar porque qualquer empreitada, qualquer coisa que se vá fazer na vida, e vocês podem verificar isso com o passado. Todos, por menor que seja aqui, menor de idade que tem um passado. Verifica a evolução desse seu passado para poder fazer uma análise, e aí sim pode projetar o futuro. Porque é o seguinte: se nós não conseguimos verificar onde está a nossa família, qual é a nossa base, nós não temos um porto seguro para aventurar nada. Quando Cristo estava lá, ele escolheu o vale da Galileia, especificamente uma cidade chamada Cafarnaum, que era a cidade mais progressista da época, que tinha o porto, onde saíam os barcos, todos os pesqueiros encostavam lá, o comércio era feito lá. Estrategicamente, para ele ter o sucesso que teve, que até hoje ele não escreveu nada, não fundou religião nenhuma, e até hoje ele é lembrado, cada vez mais estudado, foi porque ele teve estratégia. Ele calculou, ele planejou, ele estabeleceu meta. Ele saía da cidade, ele reunia com os apóstolos e os seguidores e auxiliares daqueles apóstolos, estabelecia estratégia. Olha, vocês vão visitar tal aldeia, vocês vão a tal lugar, vocês vão socorrer tal lugar. Ele dava as coordenadas, saíam todos, voltavam depois para aquele ponto para refazer toda a estratégia, tanto física, alimentação, suprimentos para outra viagem, e fazia outra empreitada. Esse vale era muito grande, ele trabalhou lá há muito tempo, e foi com esse exemplo que depois os outros apóstolos seguiram durante a perseguição. Logo após sua morte, todos eles seguiram para outras regiões do mundo, e todos eles tiveram sucesso porque se basearam nisso. Tanto é que todo mundo sabe, aqueles que eram perseguidos acabaram dando a volta por cima, e depois todos os imperadores, todos os grandes exterminadores de cristãos foram modificando todas aquelas condições, e os países todos foram se tornando cristãos. O maior deles, que mais matou cristão, que era Roma, foi o que se transformou no maior berço da maior divulgadora. Teve lá os distúrbios, mas foi, a gente tem que reconhecer que foi a Igreja Católica. Mas tudo bem. Então, nós precisamos nos basear, nos apoiar na família. Ela é o nosso porto seguro, até por inteligência e por comodismo, se a gente errar, a gente tem a garantia de onde vai voltar. Mas coitado daquele que não tem uma família. E a família que eu falo não é só consanguíneo, não. Mas se ele não tem um núcleo, uma família de apoio, ele não consegue ter sucesso em nada. Ele é um eterno andarilho. Ele não tem ponto para retornar. E o segundo F, que é a fé é o combustível para o sucesso. Nós podemos ter a base, como um automóvel, como um avião potente, mas nós temos que ter um combustível para fazer andar. E esse combustível é a fé. Mas a fé é verdadeira, não a fé conveniente. A fé verdadeira, simples, pura, que também está todo o ser, todo o espírito, encarnado ou não, está dotado da fé. A questão é que às vezes nós barramos a explosão dessa fé, nós barramos
que ela possa ser útil para a gente. Principalmente, não é o caso dessa casa espírita, mas tem muita casa espírita que a pessoa diz: mano, eu estou com um imposto, mas quem é que está encostado em quem? Porque de repente é você que está sendo um peso para o teu espírito. Ele não consegue trabalhar, não consegue atuar, nem dormindo você deixa de atuar. Você ingere bebida alcoólica ou muitas comidas, vai dormir num estado que não consegue se relaxar para que o espírito possa continuar fazendo o trabalho dele extra-corpo. Então ele tem que ter consciência disso. E o terceiro F é o fazer, por a mão na massa. Qualquer especialista de qualquer área, que você for fazer um curso, e desses treinamentos de motivação que hoje existem nas grandes empresas, todos eles são focados nisso. O planejamento, mas a ação é fundamental. Se não fizer a ação, não adianta você fazer todo o trabalho, você vir na casa toda semana, ajudar, mas você tem que levar isso para fora e com ações simples, porque muitas vezes a gente é levado a dizer assim: quando eu me aposentar, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, eu vou montar um outro centro maior que esse, eu vou ajudar aquelas crianças desamparadas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando for domingo eu vou fazer, quando eu melhorar de saúde, quando eu for mais velho, quando não sei o que lá. Não, tudo tem o seu tempo, mas o tempo de fazer é o agora, é o hoje. Não adianta a gente ficar postergando, nós estamos enrolando a gente mesmo. E o tempo vai passando, porque o tempo é um cheque em branco que Deus nos deu, desde que viemos. Eu já gastei mais de 60 anos. Quantas horas, quantos minutos eu já gastei? Quanto eu aproveitei? Aproveitei sim, mas quanto? Poderia ter aproveitado mais. E para isso, nós precisamos nos esclarecer. Na questão 779 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o seguinte: o homem retira de si mesmo a energia necessária para o seu progresso? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: sim. Todo ser retira de si mesmo a energia necessária para o progresso, mas eis que nem todos estão na mesma sintonia, nem todos ao mesmo tempo. É onde aquele que tem um pouco mais estende a mão, auxilia aquele outro irmão para que todos possam caminhar e evoluir junto. O que ele quer dizer? Todos nós temos uma riqueza, e essa riqueza você tem que distribuir, seja ela material, espiritual, literária, social, seja ela qual for. Você tem que ajudar. Se você é forte fisicamente, ajude aquele que não consegue carregar aquele fardo físico. Mas, se você acumular as riquezas, seja ela qual for, e nós não distribuirmos, vai ser um problema sério. Porque se nós não nos doarmos, o que nós recebemos não tem validade. Ele nos foi dado para que a gente possa gerenciar aquilo em prol do próximo, que a gente também não está proibido de se beneficiar. Você tem uma condição financeira melhor, usufrua, mas não precisa esbanjar em detrimento dos outros, e também não precisa dar tudo e ficar sem nada. Se fizer, tudo bem, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que, se você está bem, está tendo uma condição melhor, reparta um pouco. Assim como aquelas roupas, não é o caso daqui, mas lá a gente sempre está fazendo campanha, e aposto que na hora as pessoas: não, vou chegar em casa, vou separar aquela roupa, vou dar. E quantos que não tem lá a roupa que até separou, está numa outra caixa, no quartinho do fundo ou em cima do guarda-roupa, porque pergunta: o que vai fazer? Não, mãe, esse aqui eu vou dar. Não, filho, esse daí eu vou dar, vou levar no centro. Mas não leva, não traz. Então, quando a gente procura o progresso, a gente procura o sucesso de qualquer empreitada, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar cientes da responsabilidade que nós temos. Mas nós só podemos fazer se nos prepararmos. A questão dos 50 anos, 1965, nos foi trazido por Emmanuel e André Luiz, uma obra fantástica, que foi psicografada pelo Chico Xavier
E o Valdo Vieira: estude e viva. Esse é o título. Agora, recente, para estudar, está de acordo com o que Cristo diz. Busque a verdade, procura a verdade, conheça a verdade, ela vos libertará. Então, nós não podemos nos esquecer que, para podermos chegar à evolução, nós precisamos passar por esse processo de sucesso. E que nós precisamos, ao nos conhecermos, ao buscarmos o conhecimento verdadeiro, estudarmos. Quer ver? Vamos fazer só uma pesquisinha. Podem levantar a mão. Quem já leu o Livro dos Espíritos? Livro dos Espíritos. Quem já leu o Livro dos Médiuns? Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem já leu o Céu e o Inferno? Quem já leu a Gênese? E uma outra obra que às vezes não é citada, que é o Espiritismo. Já. Ótimo. Agora não precisa levantar a mão para levar para casa. Quem está estudando estas obras? Não precisa levantar a mão. Se precisasse, eu ia ser mentiroso. Então, pense nisso, meus irmãos. Nós precisamos estudar. As informações estão aí. Está na internet. Uma ferramenta excepcional para quem tem acesso. Tem coisas excelentes. Tudo que nós pensarmos tem lá. Então nós temos que ter o discernimento para buscar as coisas boas que estão lá. Não é que ela não presta, ela presta. Mas se nós não tivermos esse conhecimento, nós não vamos conseguir. E nisso vai ajudar para todas as outras ferramentas que Deus nos propiciou, que muitas vezes a gente deixa passar esquecido. Por exemplo, uma ferramenta fantástica que todo mundo conhece, todo o encarnado tem ela. Uma delas chama-se intuição. Essa danada dessa intuição, ela é tão desprezada, ela é tão desvalorizada, que o dia que a gente conseguir utilizar, eu utilizo ela há muitos anos, mesmo antes de ser espírita. Não sabia que era isso, não sabia como se falava. E eu conheci isso daí num livro que nem é espírita nem é religioso, chama-se A Força do Pensamento Positivo, um livro motivacional, há muitos anos. E lá tem uma parte que ele diz: quando você tiver com um problema muito sério, você tem uma enrascada e você tem várias alternativas ou não tem nenhum, não se apavore, não esquente a cabeça, vai deitar, faça uma oração que no outro dia vai aparecer a solução. A intuição, aquela voz interior que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Talvez eu não consiga expressar direito, mas todo mundo já sentiu. Quem aqui já não ouviu aquela vozinha dizendo pra gente: faça, você merece, você pode fazer isso. E a outra dizendo: não faz, teu vizinho vai. Imagina o que vai dizer o outro, que imagina o que vai dizer que... E a gente fica naquela sinuca, naquela dúvida. Questão 524 do Livro dos Espíritos, pode procurar. Antes dela 523 e a 522, as três falam disso, de intuição, desse que chamam de sexto sentido. Ou não tem aquele então: caramba, rapaz, agora sim, agora matei a charada. Matou nada, te assopraram para você. Mas eu acho que eu sou bom, eu descobri aquilo. Mas não é. Então, todas as vezes que a gente ouve falar em sucesso, tal pessoa teve sucesso, vamos ter o discernimento, até para nos ajudar, de dar uma conferida, sem interferir na vida alheia, mas fazer um apanhado, ver para a gente, de acordo com o nosso conhecimento, como é aquela situação, para que eu me situe, me posicione, principalmente em termos de sociedade, para ver se eu preciso melhorar, se eu preciso pisar no freio, se eu preciso acelerar. Por quê? Às vezes a gente tem um conhecimento distorcido da coisa, mas a gente, como é que a gente vai saber? Além da intuição, da voz de Deus, essa busca para o conhecimento, o estudo das obras,
Essas 6 que eu citei, tem muitas outras complementares como essa que eu falei, como o Redentor, como os Exilados de Capela, como Estude e Viva, e muitos outros que vão nos ajudar, dependendo daquilo que a gente precisa. A gente vai se encontrar. Mas o básico são essas, principalmente as 5 primeiras que foram citadas. Essas são realmente a nossa Bíblia de aprendizado. Mas é um aprendizado, é para olhar, dobrar a folha, riscar, é para aprender a sugar o livro bonitinho, ajeitadinho, guardadinho. Ele serve para leitura. Incrível, mas se quiser aprender, tem que olhar. Tem gente que dobra a folha, rasga, risca, põe papel, põe clipe, põe grampo. Se não fizer isso, a gente não consegue entender. E quem já leu, procure ler de novo. A cada vez que lê, é diferente a leitura. Porque quando Deus nos colocou essas ferramentas todas, essa é uma. Tem uma outra que descobriram agora há pouco. Porque partindo do princípio de que a nossa doutrina é esclarecedora, ela é fundamentada num tripé também, que é a religião, a filosofia e a ciência. Mas quando diz que o verdadeiro espírita não se limita a crer, é porque tem que se apoiar nos fatos verdadeiros. Como é que Kardec fez? Ele nos deu essas obras? Todo mundo sabe. O nosso querido Allan Kardec era um cientista, professor Rivail. Não era Allan Kardec quando ele começou a fazer. A obra será esse nome, mas professor Rivail. O Hippolyte Léon Denisard Rivail era um cientista muito famoso, formado na Suíça, nascido na França na época, um berço da evolução da época do planeta Terra, era a Europa. Foi estudar na Suíça, voltou de lá já como um professor, falando várias línguas, traduzindo, dando aula. E quando, por volta de 1830, nessa década de 30 e 40, chegou na França, oriundo dos Estados Unidos, os primeiros sinais de comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, isso chegou lá como espetáculo na Europa. E aí, aqueles com um certo grau de mediunidade, muitos não aproveitaram isso para ver esses fenômenos, melhorar e ajudar o próximo. Eles foram explorar para ganhar dinheiro. Então, Kardec nem era espírita, quer dizer, nem existia a doutrina, mas ele nem era um espiritualista. Ele era ateu, ele não acreditava em Deus. As primeiras tentativas de levá-lo como cientista para estudar o fenômeno que estava acontecendo lá, que eles marcavam casa de espetáculo para fazer as mesas vibrarem, com médiuns que recebiam essa comunicação, faziam as mesas vibrar, faziam as canetas escrevendo o cesto, tudo para ganhar dinheiro, vendia ingresso, era como espetáculo. Montou-se companhias, como tem hoje, de teatro, de mágica, para apresentar espetáculo de mediunidade. Olha como estava sendo distorcido. E quem foi que Deus escolheu, que a espiritualidade maior escolheu, o Espírito da Verdade escolheu? Um ateu, um descrente, porque ele estava livre de conceitos. E as primeiras tentativas, as primeiras reuniões que Kardec foi, o professor Rivail foi como convidado, ele saiu no meio, ele debochou. Interessante isso. Ele não tinha uma mediunidade desenvolvida como muitos outros tinham. Então, ele se baseou, e que era isso que o Espírito da Verdade queria, que fosse a doutrina feita em cima de dados científicos. E ele era uma pessoa credenciada para isso. Então, todos os fenômenos que ele estudou, e a partir daí, lógico que ele já tinha uma orientação da espiritualidade maior. Ele passou a ouvir diretamente para ele, não precisou mais de um médium que ia falar, porque no início ele ia numa sessão mediúnica e o médium passava para ele as mensagens que tinha. E depois o Espírito da Verdade começou a falar para ele, e ele entendeu e foi, e é onde ele fez essa obra maravilhosa. Mas todas as dificuldades que ele teve para obter o sucesso que ele obteve, porque se ele não tivesse tido sucesso,
não teria progredido as obras e não teria evoluído o ensinamento, que era a ferramenta. Porque quando Deus nos mandou Jesus, Ele veio para fazer uma situação, mas naquela época nós não tínhamos condições. A humanidade era tão atrasada que muita coisa não poderia ser dita. E depois de Jesus, Ele mandou também Maomé, através de Maomé, que também tinha que pregar para aqueles brutos que lá existiam, que não conseguiam entender a mensagem de Cristo. Porque a religião islâmica, sem querer entrar em detalhe, ela foi fundada no terrorismo, na invasão de vilas e aldeias. Ela foi imposta, visando Deus, visando a espiritualidade, como até hoje vocês veem, eles matando em nome de Deus. Não existe matar em nome de Deus. Dar fim na vida de qualquer ser em nome de Deus. Deus nunca pediu isso. Então houve um discurso. E antes disso também, para preparar Jesus, o primo dele, João Batista, que era considerado louco, vivia no deserto, se alimentava só de mel, tinha uma pele de animal no corpo, ele estava preparando o mestre. É dele, quando achavam que ele era o grande mestre, que era ele o que já estava aguardando a vinda, ele dizia: não, eu não sou digno nem de amarrar a sua sandália. E eles eram primos, mas não se conheceram em função da dificuldade, da perseguição, cada um foi para um lado. E ele, com tudo aquilo chamado de senilidade, tudo aquilo, ele estava preparando. Então, muita gente já se reunia próximo ao Rio Jordão, naquelas vilas, para ouvir esse orador do deserto, esse doido. Muita gente já estava. Então ele preparou o caminho para Cristo. Mas o sucesso só veio em função deste conhecimento, desse discernimento, que dispensa comentário: o caso de Cristo, o caso de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Hoje nós temos aí um espírito evoluidíssimo nos auxiliando nesta transição. Quem é? Dentre muitos, né? Nós temos aí o Papa Francisco, de uma outra igreja, mas é de um espírito bem evoluído. Eu lembro uma das primeiras frases que ele disse, logo que assumiu, numa reportagem lá, não tinha nada a ver com a religião. Ele disse que ser cristão é como ser um atleta, todo momento tem que estar vencendo barreira. Detalhe que me chamou a atenção: ele não disse ser católico, ele disse ser cristão. Todos nós somos cristãos, cada um com as suas dificuldades, algumas doutrinas com dogmas que nos aprisionam. Então, como nós aqui somos um grupo privilegiado, nós temos acesso, sabemos o caminho, temos a ferramenta, conhecemos a ferramenta, nós não podemos relaxar. Porque, não se esqueçam, muito será cobrado de quem? Quem muito foi dado. Então, nós precisamos tomar cuidado na oração, olhar e vigiar. É o que eu disse, nós precisamos estar a todo momento nos posicionando, não para sermos melhor, passarmos por cima de ninguém, mas para nós nos melhorarmos, nós precisamos nos apoiar, procurar saber se aquele comportamento é verdadeiro cristão ou ele é só um comportamento social. O comportamento bom, como a doação em dinheiro para uma obra de caridade, todos são bons. Mas só dando dinheiro, só dando cesta básica, não vai levar ninguém de retorno à morada do Pai. É porque, dizia Jesus, as moradas do meu Pai são muitas. Então a gente não sabe para onde vai. A gente normalmente pensa que vai ou para o céu ou para o inferno, mas não é bem assim não. A gente tem que tomar cuidado com isso. E só um parentezinho para eu não me perder, porque às vezes... Por favor, meu auxiliar aí pode me posicionar sobre o tempo? Tá bom, muito obrigado. É que eu já não trago relógio e aquele lá resolveu me boicotar. É 6h20, se eu vou ficar falando até ele dar 9 horas aí, vocês não vão me aguentar, né? Tá. Bom, então... Esse pique não funcionou. Não tem problema, não vai aí crítica nenhuma, é só para ele precaver, porque senão aí talvez o cara fica falando, né? Bom, então, só para a gente poder dar uma realinhada nisso, o que eu pretendo colocar para aqueles, lógico, que eu pude alcançar, que estão numa condição
mais ou menos como a minha, uma luta danada para fazer as coisas acontecerem. Eu já cansei de ouvir, eu já li, eu tenho estudado muito esses tópicos, essas ferramentas que eu falei para vocês, mas eu confesso, uma dificuldade danada para conseguir. Tá? Já retirei lá minha posição de primário que eu estava, nem lá cheguei, voltei um pouco atrás. Tem muito que aprender. Independente do tempo cronológico de cada um, se nós não nos posicionarmos, se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos conseguir chegar, cada um no seu ponto. Então, o que eu estava falando agora há pouco, voltando lá, na descoberta recente da ciência, falando daquelas do início, lá daquele século, e agora a recente, uma das mais recentes, mais comentada. A ciência comprovadamente descobriu, está aí na internet, em todas as fontes de informações que quiser saber, sobre a inteligência espiritual, o famoso QS. Muita gente ouviu falar do QI, quociente intelectual. Na década de 20, isso foi considerado o ápice da ciência para que se poder tabular e posicionar as pessoas. E as pessoas eram classificadas de acordo com o QI. Tinha uma tabela com os números de resposta que a pessoa respondia, ela era tabulada e tinha um QI mais elevado ou menos elevado. Passado um tempo, década de 60, 70, se descobriu o tal do QE, que é o quociente emocional, emotivo. Descobriu-se que as pessoas não eram feitas só do racional, que a mente da gente não tinha só o pensamento racional, só o número, só a parte material, que existia no ser humano um lado emotivo, que isso precisava haver uma sincronia entre os dois para que houvesse uma evolução, tudo pensando no sucesso, no progresso, na evolução do que? Do lado material. Pelos últimos 500 anos, e mais especificamente nos últimos 50, a humanidade progrediu muito, demais, espontânea, assim, foi lá para cima. Mas no que? No lado material. Nada mal. Olha a ciência que nós temos nos favorecendo medicamento, estudo, a comodidade. Veja bem, deixando o luxo de lado, o chamado pobre hoje, nós pessoas comuns, somos muito mais ricos, estou falando do ponto de vista físico, da comodidade, do conforto, do que o milionário de 50 anos atrás. Pensa, qual carro que ele tinha? Grande fazendeiro daqui, dono de tudo, tinha que carro que ele andava? Qual a geladeira que ele tinha? Qual o telefone que ele falava? Qual é a rua que ele andava? Qual era a energia que ele usava? Pensa como nós somos ricos do lado material. Ótimo, graças a Deus temos que agradecer, temos que usufruir, é uma coisa boa para nós. Por que tem que sofrer agora? Por que eu tenho que ficar doente em casa, com o dente inchado, pondo um pano branco amarrado aqui? Para quê? Vai no dentista, tem solução, não precisa mais nem pagar, tem até do governo, então nós evoluímos demais. Mas aí, passado mais um tempo, agora recente, já nesse século, a própria ciência, não sei o que estou falando não, a ciência descobriu o que é quociente espiritual. Isso é novo, é polêmico, mas tem bastante matéria verdadeira, real sobre isso. O que é uma ferramenta que Deus nos deu, que você tem, todo mundo tem. No momento que você aprender sobre ela, conhecer e saber, eu aposto, faço como desafio hoje, vão lembrar o dia que descobrir o quanto de espiritualidade você tinha. Pelos atos que você já fez, aquilo era por causa do seu quociente espiritual. E a ciência consegue tabular. Existe uma tabela para dizer quem é que tem mais QS do que o outro. Isso já é utilizado hoje em empresas que trabalham com o lado espiritual. Você sabe que hoje a medicina já está trabalhando junto com a espiritualidade, do ponto de vista científico. Já tem muitos médiums e médicos trabalhando junto, e tem muitos médiums na medicina tradicional e muitos médicos na mediunidade, porque a somatória dessas duas coisas é que vai nos fazer melhorar, não é para substituir.
O Espiritismo, nem como filosofia, nem como religião e nem como ciência, veio para substituir ninguém. Ela veio para acrescentar, para complementar. Por isso que nenhum morador vem aqui, ninguém na Casa Espírita e nenhuma literatura da Casa Espírita fala como você deve fazer, fala que você tem que rezar aquilo, que você tem que adorar aquilo, que você não pode frequentar, não fala nada disso. Só nos ensina o quanto nós precisamos para nos melhorar, porque no momento em que eu me melhoro, eu consigo melhorar toda a sociedade em que eu vivo, eu consigo melhorar o meu próximo, meu irmão. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, meus queridos, vamos pensar nisso, vamos nos organizar. Para finalizar, com relação ao sucesso, 3 dicas só: científica, acadêmica. Primeiro, tenha um pensamento positivo. Nós queremos um progresso, um sucesso positivo. Então, vamos ter um pensamento positivo. Vamos irrigar a nossa mente, o nosso córtex cerebral de pensamentos positivos. Vamos aumentar o nosso padrão vibratório. E automaticamente nós vamos aumentar o padrão vibratório de todo o entorno. Segundo, estabeleça meta, planeje. Coisa simples. Pergunte: o que eu quero? Quando está com o pensamento positivo, o que eu quero? Depois, como eu vou fazer isso? Planeje, escreva, estabeleça metas. O objetivo é o que eu quero. Eu quero, quando eu desencarnar, eu estar numa condição tão evoluída que eu possa ser aceito direto pela chefia. E a meta? A meta é eu aqui, às quarta-feiras, vou no centro buscar as ferramentas que eu preciso. E o dia que eu não estiver lá, eu vou tentar desenvolver, amolar essas ferramentas e usar. É um treinamento. Aí eu volto lá na quarta, eu pego os livros, eu procuro ver os exemplos dos outros, procuro seguir os exemplos. Estou na segunda fase, eu estou usando a fé. E estou também na terceira que eu estou fazendo. Esse treinamento vai me melhorar. Esqueça se eu estou fazendo bem ou mal para o próximo. Por que eu digo esqueça? Porque enquanto eu estiver concentrado em fazer o bem para mim, automaticamente eu estou exalando o bem. E terceiro, monitore. Não desista da primeira, não desanime, mas também tenham sempre em mente a possibilidade de ter que alterar. Em outras palavras, nada é eterno. Se pegar essas 3 dicas básicas do pensamento positivo, claro, o que eu quero, por que eu vou no centro? Eu quero trabalhar lá quando eu tiver uma oportunidade, mas por que eu quero? Eu quero para eu me melhorar, para eu sentir melhor, para eu ajudar as pessoas naquela dificuldade, seja lá o trabalho que for. Segundo, estabeleça isso como meta, se cobre, se posicione para poder saber, eu estou me desviando do caminho ou não. E terceiro, faça. Não adianta só ter a boa intenção, ter o planejamento tudo certinho, mas não executar. Faça sem medo de errar. Fé em Deus, fé em você, porque todos nós vamos ser assistidos em qualquer trabalho. Se você amanhã quiser vir na frente fazer uma explanação de um assunto, se prepare, peça ajuda do seu anjo de guarda, que cada um tem o seu, para esse trabalho de vir falar aqui, ou para qualquer outro trabalho, e vocês vão se surpreender. Quem não passou por isso vai se surpreender o quanto a gente assistiu. Basta o quê? Se prontificar. Eu estou aqui para trabalhar, estou à disposição, mas verdadeiro, não só para fazer uma média para a sociedade. Eu estou aqui para trabalhar, disposto a trabalhar. Qual é o serviço que tem? Porque, como diz um amigo meu, palestrante também, amigo nosso, ele diz o seguinte: já que tem que estar no hospital, eu prefiro ser enfermeiro do que ser doente. Sério? Então, meus irmãos, pensem nisso. Eu quero agora fazer o agradecimento final, primeiramente a vocês pela paciência, pela concentração. Verifiquei aqui, talvez não seja por mim, seja por respeito à direção da casa,
E pedi para ele ficar do lado aqui para não abandonar, para ninguém dormir. Ninguém dormiu, está de parabéns. Espero sinceramente que eu esteja certo do que eu senti aqui hoje. Esta força que está emanando desse local, essa corrente, esse fluxo que está indo e vindo nesse momento, benéfico a todos nós. Estou levando um pouco comigo, mas eu prometo para vocês que vou distribuir, assim como eu trouxe para cá alguns daqueles de que eu estava impregnado. Que Deus nos permita retornarmos ao nosso lar e que numa próxima oportunidade nós possamos novamente nos comunicar.